Oi, 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 meus amores! Cheguei para mais um vídeo aqui no canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Andressa e sou design gráfico aqui na área digital. Bom, hoje eu vim trazer para vocês como importar um PDF para editar no Corel. Porém, antes de tudo, alguns pontos a serem considerados, tá? Primeiro é que você só vai editar algo que é seu, tá? Então, por exemplo, se sua intenção aí é comprar arquivos de outros designers, por exemplo, de agendas, de miolos e tal, e editar aqui para modificar, peraí, não façam isso, tá? Principalmente porque a maioria desses arquivos não tem autorização para isso, né? Você pode sim olhar um arquivo desse que você comprou e se inspirar e criar um do zero para você, né? Até porque a maioria desses arquivos tem a mesma finalidade. Então, por exemplo, eu tenho arquivos aqui, por exemplo, agenda de manicure para agenda de agendamentos, que vão ser basicamente os mesmos campos, os mesmos dados que outra designer fez. Porém, cada um tem seu estilo aí. Então, assim, não façam isso, tá? Segundo, que provavelmente esses arquivos, né, eles têm senha. Você só vai conseguir importar um arquivo PDF para edição se for um arquivo sem senha. Caso não, você vai tentar fazer isso e você vai precisar colocar a senha, que provavelmente só a designer sabe. Ah, Andressa, mas eu vi um vídeo que desbloqueia isso e blá blá blá. Ok, mas tá certo fazer isso? Não, né, gente? Então vamos colocar a mão na consciência aí, mas cada um com sua consciência. Eu vou ensinar isso aqui pra vocês. Por quê? Porque, como eu sempre digo, você vai fazer um personalizado para uma cliente, seja uma agenda, seja um brinde, seja o que for, você vai querer entregar um produto de qualidade, principalmente na impressão. E quando você pega uma imagem e você ajusta e tal, provavelmente não vai ter uma qualidade muito boa, vai ficar pixelado esse logotipo, né? Não vai ficar nítido. Então eu sempre aconselho vocês a trabalharem com vetor para vocês ajustarem no tamanho necessário e ter uma qualidade perfeita na impressão. Andressa, não sei o que é vetor. Pausa esse vídeo ou depois que tu terminar, entre no nosso canal e dá uma olhadinha que eu tenho um vídeo bem completinho explicando o que é vetor e também uma coisa que é bem importante, a diferença de CMYK para RGB, que são cores, tá? Então é importante vocês saberem esse conteúdo básico para o dia a dia de vocês, tá? E entregarem cada vez produtos melhores. Então, assim, o intuito aqui é ensinar vocês a isso. Ah, vai fazer um personalizado com logotipo? Pede pro teu cliente se ele tem um logotipo ou em CorelDRAW, Illustrator, ou PDF editável, ou um EPS. EPS, de uma forma simples, é como se fosse um corengão que ele vai abrir tanto no Illustrator quanto no CorelDRAW, tá? E o PDF também, quando ele está aberto para ser editado. Então aqui eu vou importar para vocês um logotipo e também um miolo de agenda. Já aconteceu comigo de eu querer ter um arquivo pronto de agenda minha e eu querer ele em outra cor e sem querer eu ter apagado o arquivo do Corel e não ter mais nem na lixeira. E aí o que eu fiz? Eu importei esse arquivo PDF que eu tinha para mim gerar ele em uma nova cor, por exemplo, tá? Então, para isso, vocês utilizem para facilitar o dia a dia de vocês, mas façam as coisas certinhas. Bom, então, primeira coisa, você vai abrir aí o arquivo, né, que você vai trabalhar, seja onde você faz suas capas, ou seja um arquivo novo, enfim, independente do tipo e tamanho do arquivo, tá? Ctrl I é um atalho, ou você vem aqui em arquivo, aqui embaixo importar, tá? Até aparece o atalho aqui do lado. Eu já uso o atalho direto e indico vocês aprenderem os atalhos. Ctrl I, vai aparecer as pastas do seu computador, você vai achar aqui, ó. Eu vou escolher esse aqui, agenda pautada rosa. E aí aqui, ó. Aqui você pode escolher abrir com texto, curvas e aqui as páginas, tá? O que é texto e curva? Texto é você abrir o arquivo como texto e você vai conseguir clicar como você está coisando e editar o texto dentro daquele espaço. Normal, edição de texto. Porém, se por exemplo for um arquivo externo, principalmente logotipo, você vai escolher abrir em curvas, tá? Porque se você não tem aquela fonte instalada no teu computador,
ela vai abrir toda bagunçada, então ela vai perder a forma e enfim, ou o próprio CorelDRAW vai substituir por outra fonte, tá? Então não vai ficar bom. Então sempre em curvas, tá? Porém é muito importante que quem criou o arquivo, principalmente o logotipo, tenha fechado esse arquivo em curvas também para dar certo, tá? Aí abre perfeito. Caso não, né, caso não tenha sido o caso, pode ainda assim abrir levemente bagunçado, depende muito de caso para caso, tá? E quanto mais trabalhoso, mais cheio de elementos um logotipo, é mais provável que ele não abra 100% perfeito, tá? Então aqui você coloca como curvas. Neste caso eu vou colocar texto, porque é um arquivo que eu já tenho, então eu tenho as fontes instaladas e ele vai abrir direitinho. E aqui você pode escolher a página. Por exemplo, eu quero só a página do calendário, página 3. Tu vai abrir teu arquivo aqui, né? E tu vai ver qual é a página, tá? Número da página. E tu vai importar só a página que tu quer. Mas aqui eu vou abrir todas para vocês verem. E ok. Então vai demorar um pouquinho, vai processar, depende aí do teu computador também. Não fica clicando, não fica apertando outras coisas, só espera um pouquinho, tá? Até porque são várias páginas e é pesado. Aí quando ficar assim o ponteiro, ó, você vai clicar. Então vamos supor que aqui o tamanho tá A4, mas vamos supor que fosse o tamanho já certinho da tua página. Tu só ia clicar bem no cantinho aqui, ó. Bem certinho. Clica e espera, tá? Ele vai, olha aqui, ó, abriu as 10 páginas do meu arquivo. E pronto, gente, tá pronto aqui, tu pode editar, tu pode mexer. E olha só, Ctrl U é onde solta, né? Ctrl U de uva. Ó, ele tá um texto, por quê, gente? Pra mim editar conforme eu quero. Porque eu já tenho essa fonte instalada, tá? Caso eu não tivesse, ele iria substituir por uma Arial ou alguma fonte mais comum que eu já tenho aqui. E aí você consegue editar tudo certinho como você quiser, tá? Eu, quando faço agendas assim que não é datada, eu faço normal, a página frente e verso, e na hora de imprimir eu coloco para imprimir, sei lá, 100 páginas da frente e do verso. Eu não faço 100 páginas da mesma página, que é igual, tá? Eu não acho que é necessário, então cada um faz do seu jeito seus arquivos, mas eu trabalho assim os meus, tá? Bom, vou dar um Ctrl Z aqui pra gente tirar essas páginas e vamos importar um logotipo, tá? Então, deixa eu vir aqui, Shailene, eu vou pegar dessa cliente a apresentação. E aí, aqui, eu já abri o arquivo dela e eu sei que o logotipo tá na apresentação. Tenho na página 1 e tenho aqui na página 5. Eu vou pegar da página 5. Já sei qual é a paleta de cores dela. Dependendo do que você for fazer, tentem sempre utilizar a paleta de cores da marca da cliente, tá? Então, aqui eu vou colocar em curvas. Sempre, páginas selecionadas e a página 5. É a página que eu quero importar, aperto OK ou dou um Enter. Espera um pouquinho, abriu, pronto. Nossa, Andressa, mas abriu muito maior. É só diminuir, meu bem, tá? É só diminuir. Ele é um arquivo vetorial, então tu pode aumentar e diminuir o quanto tu quiser. Bom, Andressa, mas eu não quero o logo branco. Eu vou querer o logo dela em preto, que é que nem tem na outra. Beleza, meu amor, aqui tu pode trocar para a cor que tu quiser, principalmente em preto. Dá um Ctrl G para ficar certinho, puxa para cá, apaga esse fundo e faz o material que você precisa fazer, utilizando o logotipo no tamanho que você precisar, tá? Tenha um cuidado, porque, claro, dependendo do tamanho que você faz, algumas partes podem ficar um pouco ilegível, né? Então, sempre se atentem a esses detalhes. Mas a impressão vai ficar perfeita, tá? Não vai ficar pixelado. Única coisa é que se for muito pequena, pode ficar elegível às fontes menores. Então, se atentem bem. Tem muitas vezes o cliente chega pra mim, né, porque eu coloco como condição o cliente ter o logotipo dele em vetor para fazer qualquer item com logotipo. Por quê? Porque eu prezo muito a qualidade do material impresso. E se é um logotipo imagem, dependendo do que vai ser feito, ele não vai ficar nítido, tá? Não fica nítido, não fica bonito e fica, parece que a culpa é nossa, quando na verdade não é, o cliente que não tinha o logotipo dele em vetor. Então eu não faço, então eu dou sugestões de fazer personalizado com o arroba, com o site, de outras formas, com a cor da marca, mas não colocar então o logotipo, tá? Então aqui eu salvei um que geralmente eles têm, que chega muito aqui pra nós,
que é uma imagem, tá? Que foi salva como PDF. Então, na verdade, o arquivo raiz, digamos assim, não era um vetor, era uma imagem. Então, se ele já era uma imagem, ele não tem como se transformar em curvas, né? Ele não tem como virar um arquivo vetor, a não ser que a gente for vetorizar essa imagem, e nem sempre é possível. Então, eu fiz aqui com a minha submark só pra gente ver, pra eu mostrar pra vocês. Então, aqui, independente se eu colocar curvas ou texto, vai dar no mesmo. Mas vamos supor que a gente não sabe que é uma imagem, tá? E aí vai importar, mesma coisa. Deixa eu vir pra cá. E aí você solta. Ó, aí você pode ver que quando a gente mexe aqui, a gente já vê que tem um quadrado aqui, ó, que é uma imagem. Então, eu vou colocar Ctrl U novamente. Eu consigo mexer o fundo, que é o que gerou lá, que é um vetor. E agora aqui, ó, mesmo que eu aperte Ctrl U, o que o Ctrl U faz? Ele solta, né? Ele desmembra isso aqui. Ele continua sendo uma imagem, eu não consigo alterar nada, tá? Então, se eu precisasse diminuir muito, por exemplo, para fazer, sei lá, um adesivo de 1 centímetro, aqui no monitor ele tá perfeito. Mas se eu for imprimir, ele não vai ficar nítido, tá? Então, a mesma coisa se eu tiver que aumentar muito. No monitor, pode ser que fique ok, mas na hora da impressão, ó, se a gente aproximar, a gente já percebe que ele não fica nítido. Mas agora, se a gente fizer isso aqui em um vetor, ele continua perfeito, entendeu? Essa é a diferença. Espero que tenham gostado. Eu sempre tento trazer os conteúdos aqui de uma forma mais simples, com uma linguagem mais simples. Eu sempre recomendo também que você que está começando na área vá em busca de aprendizado, tá? Aqui no YouTube tem muito conteúdo bom, tem muito profissional bom. Tentem aprender as coisas para fazer sempre bem certinho, né? E sempre melhorar o trabalho de vocês e vocês continuarem entregando sempre o melhor. Perfeito? Espero que tenham gostado. Deixem aqui nos comentários dúvidas, sugestões. E até a próxima. Um beijo!